Também Se calhar, varanda de para mulher, nos ajudar com este tópico de hoje, nada melhor do que recebermos a autora do Cruz Credo Bate na Madeira, Andreia Vale. Vamos lá. Ela é que nos vai ajudar com isto. Seria? queres que... Sim, tu primeiro. Olá, Andreia. Andreia. Bem-vinda. É sempre tão bom ter-te aqui. Obrigada, a Rita é assim uma mega fã deste livro. Olha, eu realmente não conhecia. Não, conhecia, mas nunca tinha Mas agora lido. já conheces, claro. Sim, ele veio, até à noite foi a minha leitura. Mas já estavas ali a arriscar imenso. Pois estava. Porque não se deve abrir guarda-chuvas dentro de Pois espaços não. fechados, corres o risco. Lá está de vazar a vista alguém, era o que ia acontecer à Rita. Estava quase. Portanto, se alguém ainda se questiona sobre o porquê das superstições, vejam É verdade, este vejo este programa. programa porque realmente eu me correi muito mal. Olha, tu és uma pessoa supersticiosa, não é? Tenho os meus rituais de conforto, que é aquilo a que eu chamo as superstições. Ou, para mim, superstições são rituais de conforto. Tenho o principal, que é este que dá título ao livro. Bate na Madeira. Que é o Bate Que é o na teu Madeira. favorito, não É é? o meu favorito. E é aquele que eu uso de forma inconsciente, completamente inconsciente. Há bocadinho vocês fizeram-no porque vinha no decorrer do que estavam a dizer, mas é sinceramente aquilo que faço de forma inconsciente. Quando dizemos alguma coisa que pode ser menos boa ou alguém prevê alguma coisa que seja menos boa, e a tendência é... E se não houver madeira, normalmente Exato. bate na cabeça. É aquela que Mas eu isto chego- vem-te desde pequenina, ou foi uma coisa que tu apanhaste? não te sei situar. Sei que é como a maior parte das superstições que tu vês alguém fazer, vês a tua avó, a tua mãe, Pois, o a teu tua pai, avó os era teus muito tios. supersticiosa, não é? É uma coisa que vem desde... é ancestral, tem muitos anos, tem muitos séculos e algumas tu, pura e simplesmente, viste alguém fazer e de repente imitaste. Porquê? Porque a partir de um certo momento ou numa determinada circunstância te sentiste mais confortável a fazer aquilo, porque ficaste mais descansada. É uma forma de lidar com a ansiedade, de alguma Justamente, forma. Pelo justamente. simples não. É melhor Exatamente, prevenir, há quem não é? diga do género, estupidez, superstições, isso é tudo baseado em ignorâncias, são pessoas supersticiosas, são pessoas ignorantes, que não sabem que não há problema nenhum em sentar três à mesa, em que não há problema nenhum em abrir um guarda-chuva dentro de casa. Por exemplo, guarda-chuva há problema, as Já três à percebemos mesa, todos que sim. o que é certo é que há pessoas que se calhar ficam mais confortáveis se não sentarem os três à mesa, ou se não passarem por baixo de um escadote, sendo que passar por baixo do escadote é um bocadinho arriscado também, porque pode cair alguma coisa em cima. Minha mãe diz sempre isso. Portanto, há aqui uma espécie quase de misto, não é? De uma mistura entre alguma coisa que possa ser mesmo crendice ou uma coisa por ignorância ou por segurança, por e simplesmente, que é, não abras um guarda-chuva dentro de casa e não posso baixo do escadote, não é? Possível não. Até porque muitas superstições que tu tens no livro também dás a explicação. Aliás, todas elas têm várias explicações. Nem todas têm, mas Pronto, é isso. O processo também foi um bocadinho difícil, porque há tanta coisa que é tão antiga e que há várias explicações para a mesma superstição, e eu fiz exatamente, ou tive o mesmo trabalho e as mesmas dificuldades que no livro anterior das expressões portuguesas. sim. Que às vezes Puxar a brasa para uma expressão ou para uma superstição há mais do que uma explicação. A dos escadotes tem mais do que uma explicação, a do 13 tem mais do que uma explicação. Portanto, eu nem todas consegui dizer, seguramente é esta a origem. até as figas, não é? Tu Pronto, fizeste uma pesquisa entre os teus amigos. muito, às Como é vezes que fazem? depende, Ocidente do Oriente para o Ocidente depende. Por exemplo, o nosso número do azar, para outros é o número da sorte. O número do azar para outros, para nós, é um número perfeitamente... Olha, por exemplo, o número do azar para os chineses, que é o 4, para mim é o meu número da sorte. E eu sei porquê. Porque era o teu número da Era o equipa meu número da do equipa de Farense, basquete. basquetebol. Mas eu, por acaso, não jogava nada de jeito. Era mesmo zero à esquerda. Tens mesmo essa coisa com o número 13, mas depois o número 13 Não, trouxe não coisas tem. boas, não é? tem. Pois Lá era está. isso. Hoje, Afonso, muitos parabéns. Faz 15 anos o meu filho Parabéns. mais velho. Parabéns ao Afonso. E 15 anos? nasceu, faz 15, e nasceu uma sexta-feira 13. Não era suposto, porque era suposto ter nascido na quinta-feira dia 12, mas como o parto demorou tantas horas, acabou por nascer numa sexta-feira 13. coincidência. E não deu azar nenhum. É um filho muito querido, que já faz 15 anos, já está maior do que eu, é o único problema. É a única coisa chata. Desafiaste então Exato. a superstição Mas, aí mesmo. sim, não é? e ele já fez anos em várias, mais do que uma, pelo menos já fez, e não há, é uma forma de tu encarares. Eu no dia, confesso que pensei, sexta-feira 13, coitada da criança, vai ter um karma, vai ter... Não. Não, nada disso. E estas Contornem. as superstições que passam um bocadinho de geração para geração, os teus filhos são supersticiosos ou nem por isso? Não. O Afonso então é uma pessoa, é um miúdo muito, muito pragmático, muito, é muito inteligente e uma pessoa muito prática. Não é nada impressionável com as coisas. Não, nada disso. Portanto, não. Zero substituições, não. Olha, desculpa. Eu te perguntar se quando eles nasceram, se tu, por exemplo, os vestiste de azul, que é uma das coisas que falas no livro e que é muito comum. Tentei mais ou menos, não, na verdade tive outro critério, por acaso acho que não está aí no explicado no livro, mas tive outro critério, que foi vestir sempre uma roupa dada pela avó.
Ok. Portanto, a cores se calhar já não faz, até porque hoje em dia acho que não faz sentido nenhum nós vestirmos os rapazes de azul e as raparigas de cor-de-rosa. Cabem com essa diferenciação. É o que eu digo ao meu filho mais novo, as cores não têm género, já viste também vestida de azul, certo? Então pronto, as cores não têm género. Portanto, nessa questão não. Fiz aquele miminho que lá está, é um conforto, não é uma substituição de a primeira roupa, porque tinha ouvido dizer que a primeira roupa do bebê devia ser oferecida pela avó materna. E fiz exatamente isso, fiz. Uma superstição muito popular também é partir um espelho, não é? E uma pessoa fica sempre... Eu parti há pouco tempo e correu tudo bem. Parti um. Pronto, é que eu já parti 2. Num dia. Não, em 2 dias diferentes, em anos diferentes. Mas, por exemplo, o primeiro já foi há praticamente 14 anos e o segundo foi passado pouco tempo. Portanto, imagina, o primeiro foi em janeiro, o segundo foi em dezembro, mas desse mesmo ano. Já passaram 14 anos desde o primeiro espelho. Se os 2 acumularem, estou quase safa. Se o segundo, também já descobri, já li essas explicações. Dizem, se partires um segundo, anula o primeiro. Ok. Provavelmente foi alguém que tinha partido 2 espelhos e pensou, agora vou inventar isto só para ficar descansada. Olha, você já vês também partir o segundo, só pelo simples não. Não partes. Tu apresentas soluções para as superstições também, muitas delas, Sim, não é? porque muitas, lá está, porque como a origem muitas vezes era uma coisa completamente nonsense, não é? Sem sentido nenhum, porque alguém inventou, alguém decidiu. Com certeza que alguém foi a seguir e pensou, não, calma lá, e não me vou deixar influenciar por isto. Olha, então pronto, se partires um espelho, parte outra a seguir que anula o efeito do primeiro. A evolução também vai nesse sentido, não é? Pode haver uma coisa que nos condiciona a vida, mas se nós a seguir aldrabamos aqui a cena e descobrimos outra para afastar a superstição, o azar, estamos safos. Portanto, está safo. Eu também vi que podia-se lavar o espelho num rio que Sim, vá para os cacos, irem, sim. Isso é muito bom. Se uma pessoa parar para pensar assim... Mas é Quem giro. é que foi a pessoa? De onde é que isto surgiu? Há coisas que não... Algumas fazem sentido, mas outras tu pensas... Mas são muito culturais, não é? Isso é um bocadinho um retrato social e eu acho que é importante este tipo de livros. Nós hoje em dia, se tu perguntar... Ainda ontem ouvi uma conversa, não tem nada a ver com superstições, mas ouvi uma conversa entre 2 raparigas, uma a puxar... portanto, 2 raparigas iam ter com uma terceira. E uma delas diz assim, eu estou escandalizada, e vira-se para a terceira e diz assim, explica-lhe lá o que é o regresso ao futuro. Elas tinham a vossa idade. Portanto, uma delas, na casa dos 20, não sabia o que era o regresso ao futuro. Pronto, isto de parênteses, que é um filme, não é? Claro que sim. Ok. E a maior parte dos miúdos da nossa geração de adolescentes quase jovens, por assim dizer, grosso modo aqui entre os 15 e os 20, não sabe, porque não é preciso saberem, não é? Claro que não estão nos manuais escolares, algumas coisinhas devem estar. Mas não sabem, e isso é tradição, é cultura nossa, que se vai perdendo, é como a história das expressões. Muitas vezes confrontei miúdos com as expressões que diziam, o que é isso? Sabem coisas tipo muito mais recentes, das séries, das televisões, da publicidade, dos filmes, não é? Pronto, isso tudo bem. Mas se nós nos esquecermos do património que todo está para trás, quer dizer, são centenas de anos que estão perdidos e que vão ficar perdidos se ninguém os guardar. E mesmo que o trabalho seja pequenino, não é? É simbólico, sim, mas para que depois, se calhar, se continuarem a ler livros, pronto, é nem comprar, é ler. Eu estou a ler porque a categorias é super fácil de ler. E tem muito humor, por isso é... Pronto, eu achei que tinha que contornar aquela coisa chata de em livro sobre a origem desta superstição. E aí, se calhar, os miúdos de 15 anos, não, pronto. Se calhar não quero Como ler. eu conto aqui algumas coisas, alguns episódios, eu não tenho página pública do Facebook, nem Instagram, nem blogs, nada disso, portanto não partilho nada da minha vida pessoal on a daily basis. Mas achei que aqui podia pôr, QB, algumas histórias engraçadas que estivessem diretamente relacionadas, não é uma exposição aqui da vida pessoal, mas histórias que estivessem relacionadas e que dessem esse tom que te fizesse ter vontade de, deixa eu ver o que é que a Cota diz. E achei que podia dar esse tom mais pessoal, que seria um atrativo para quem pudesse. Portanto, é para os supersticiosos e para os não supersticiosos. Quem for supersticioso vai buscar, vai ler um bocadinho. Quem não for, tipo, sabe o que é que a minha mãe bate na madeira? Mas é giro na mesma. Sim, e dá para... E é um livro muito giro para ter em casa, Rita, sim, não é? Sim, senhora. Tens é um gato casa? preto. Tenho, sim, senhora. Aliás, o meu está aqui. Inclusive, tenho aqui uma coisa para te dar sorte, que é um trevo de 4 folhas, que eu já dei uma à Sara. É do meu quintal, só que entretanto ele ficou meio murcho. Mas podes pôr num livro e ele fica... Rita, nunca ninguém me deu um trevo de 4 folhas. Desculpa, Obrigada. Está um bocadinho murcho. Espetacular! Mas... Tem mesmo 4, só para vocês comprovarem. Sim, é verdade. Tem 4. Pode-se para ali, plantar, para na verdade. Vai, espera. Não, para ali, para a grua.
Eu plantei e nasceram. Por acaso não sabia que iam dar trevos 4 folhas. Espetacular! Está um bocadinho murchinho. Não, está mas ótimo, pronto. está ótimo. Vou pôr só aqui em para cima dar do sorte, livro, que é para ficar quietinho. já que estamos aqui a desafiar tantas superstições com os chapéus e Sim, por aí olha, tu fora. própria desafias as superstições na capa, não é? Um gato preto, Sabes que eu já vivi com um gato preto, não me deu azar nenhum. Eu era um gatos pretos, por acaso. São lindos de a pelagem, o negro, quando são assim mesmo negros. E eu tenho uma amiga que tem, a Isabel, que tem um gato que se chama Baguera, que é o nome da pantera, Mowgli, menino da selva. Ok, esqueci. Já não me lembro, por acaso. Do Mowgli, mas eu lembro da selva. Pronto, que é preto e é lindo de morrer, daqueles gatos assim super elegantes que tu olhas e ficas assim vidrado a olhar para o gato. Depois tem os olhos verdes assim como eu. Mas não dá azar nenhum. São animais lindos. Só se pisarmos o rabo, não é? Mas isso é normal, isso também, não é? se pisares o rabo a um gato ou um cão. Se pisares a minha cadela, não é? Que é uma cadela cadela azar, bege. com certeza, não é? Pode dar tudo azar. Ninguém isso é gosta, verdade, é verdade. muito menos os animais. Tu dizes uma coisa engraçada e passo a citar, que é quando o cérebro não consegue arranjar uma explicação, inventamos uma desculpa. Isto vem também um bocadinho naquela ideia de que diminui a ansiedade. Mas achas que ser muito supersticiosa pode causar mais ansiedade? Pode, porque eu acho que tudo aquilo que é demais pode levar as pessoas a situações de extremo, de desconforto e de irracionalidade. Vou-te dar um exemplo em relação às superstições. Os 3 à mesa. É uma coisa fácil de evitar, na verdade. Quer dizer, às vezes não é fácil de evitar. Depois posso contar uma história como essa situação foi evitada. Mas os 3 à mesa, que a superstição diz que morre o mais novo, o mais velho, há muitas variações. Mas se isso for de facto uma coisa levada à letra, caramba, se tu na família fores sempre 13, é um bocado chato, não é? Ou expulsas alguém em todos os jantares de família, natais, ou então ficas à espera que alguém morra de velhice, ou que alguém nasça. Mas pronto, isso se calhar não é muito bom exemplo, mas sei lá, de facto. Agora Como é que resolveste isso quando estavam 3 pessoas à mesa? Essa história não é minha, mas posso contar, só a título de curiosidade. São 2 empresários portugueses, não vou identificá-los, porque não consultei um deles para saber se podia contar a história. Mas são 2 empresários portugueses, portanto a história aconteceu. Juntaram-se num almoço, numa quinta, uma coisa com algum formalismo, mas não muito, não é? Uma coisa de fim de semana. E nessa quinta havia empregados, funcionários, que estavam a servir à mesa. E às tantas o empresário anfitrião reparou que eram 3 à mesa. E disse, não pode ser. Foi chamar um dos funcionários, que se desfardou, vestiu uma camisa, sentou-se à mesa, comeu, calado. Ou não sei, se calhar até confessou, essa parte da história não sei. Mas comeu, portanto, passaram a ser 14, acabou o almoço, levantou-se e foi-se embora. Voltou à farda e continuou o seu trabalho. Agora, há de facto situações em que se tu levas ao extremo, tu deixas de viver a tua vida. E isso é que é errado. Porque estás a viver em função de uma coisa que tu nem sequer sabes. Não haverá provas científicas de que a tua vida muda se tu agires de uma forma ou se agires de outra. Se for por uma questão de conforto, não me choca. Eu, por exemplo, eu não fico doente ou fico nervosa se não bater na madeira. A minha sorte é que já é uma coisa tão inconsciente de fazer e é tão fácil fazer que não me perturba se não o fizer. Se fica assim um bocadinho mais descansada, fico. Mas não fico a pensar nisso no resto do dia se não fizer. Portanto, acho que se a pessoa tiver uma superstição, se isso não condicionar a sua vida, se não condicionar o seu dia-a-dia, de manhã, a sua rotina, a sua vida com os amigos, se isso não é impedir de estar com a família... Sim, não pode ser doentio, não é? Pronto. Por exemplo, se me disseres assim, vou adotar um gato, não vou adotar um gato preto, dá azar. Por amor de Deus, Sim, não é? Não vais a um canil, a um gatil, e se só houver gatos pretos, não adotas nenhum, porque não vais ter um gato preto. Por amor de Deus, não é? Sim, menos. Exato. Não podemos fazer não com podemos que isso deixar implique... que isso limite a nossa vida. Claro que se me disseres que pode haver patologia... Pode haver Compulsivo patologias. ou compulsivo, não é? Como diz, não é? Eu tenho não tenho diagnosticado, mas tenho uma obsessão com as limpezas e que estou a tentar contrariar porque e já da ordem percebi... também, tipo, tem de estar tudo alinhado, paralelo. Sim. Que engraçado. Completamente. Se esta mesa tivesse torta, por acaso não está, mas se esta mesa tivesse torta eu já estava a dar aqui um jeitinho. Mas eu compreendo isso, sim. Às vezes também tem um bocadinho, mas não é... Mas assim. lá está, é como as superstições, tens que contrariar, porque a partir do momento em que deixas que isso condicione a tua vida... Sim, não pode afetar a Não estás tua... a viver, estás a viver para as superstições ou para os teus receios ou para os teus medos, não é? E até porque forçar essa superstição, esse hábito, pode ser bom porque te obriga a comportar de outra maneira. Não quero estar aqui a dar conselhos, nem fazer autoajuda nem nada, mas às vezes contrariar um bocadinho essas tuas pancadas, não é? Essas manias. E uma pessoa tem noção, não é? É vezes. saudável, é bom que tenha, não é? Se as pessoas à nossa volta nos alertarem, já é meio caminho andado, não é? Por isso é que é bom estarmos sempre rodeados de amigos, família, que ao mínimo sinal digam: minha, isso está a ser demais. Estás a dizer? Não.
Olha... Como tudo na vida, em exagero, não. Exato. Olha, Andreia, obrigada. De nada. É sempre E bom ter estamos cá. à espera de novos livros. Pois é. Pode ser. Não se pode revelar. Não. Então, até É que vens segredo, cá é um falar sobre negócio. isso. Sim, claro. E depois vem cá. Exato. Está combinado, está Olha, combinado. muito obrigada. Obrigada, Andreia. Obrigada eu, Obrigada. Pedro. Obrigada.